Bom dia, queridos irmãos. Um feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. Amém? Estou tremendamente feliz, mas muito feliz mesmo. A oportunidade que Deus me concede de dessa manhã reunir com os meus irmãos aqui dia 20 para ouvir a voz dele, para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Eu agradeço e louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. Também agradeço o convite do Ministério Pessoal da Igreja aqui dia 20. Eu gostaria de pedir para que os irmãos aqui da tribuna se sentassem, que nós vamos ter ali alguns slides no PowerPoint. No final eles voltam. Queridos, nós estamos vivendo os últimos momentos solenes mesmo desse mundo. Nós somos a geração em que somos privilegiados de ver os cumprimentos das profecias assim aos nossos olhos, na nossa frente. Muitos dos que começaram, os nossos pais na fé no passado, almejaram em ver aquilo que nós estamos presenciando hoje. E isso nos chama a uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos e aceitamos a fé adventista porque nós acreditamos que a palavra, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus na nossa vida. E também aceitamos porque ela nos diz que os escritos da senhora White é o dom de profecia que Deus deu à sua igreja para o tempo do fim. Amém? Mas vamos confirmar isso? Abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, o verso 17. Eu quero que todos acompanhem comigo. Não permita que nada tire a sua atenção. E leia a Bíblia, que quando nós abrimos a Bíblia para ler, é o próprio Deus falando conosco. Verso 17 do capítulo 12 de Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, nós vamos agora, mais à frente um pouquinho, no capítulo 19, no verso 10. Capítulo 19, verso 10. Porque nós queremos agora comprovar o que é esse testemunho de Jesus. 19:10 diz assim: Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Uma palavrinha que eu quero aqui que nós demos assim um pouquinho de ênfase, que mantém o testemunho de Jesus, que acredita, que guarda o quê? O que está escrito na profecia. Essa semana ainda ouvi uma pergunta assim: na sua igreja vocês acreditam, tem profetas? Eu falei, tem. Nós temos profetas, sim. Foi quem? A irmã White. Então, nessa manhã, o que o Senhor vai falar conosco, Ele vai falar através da Bíblia e dos escritos da irmã White. Todos já comprovados em seus livros. Se tiver uma caneta e um papel, fica à vontade em apontar. Dizem que é um tema polêmico. Irmãos, e sinceramente, eu não acho polêmico. Eu não acho polêmico. Polêmico é tudo aquilo que quando eu vejo, eu ouço, eu conheço e eu não aceito. E começo a colocar ali o que eu acho. Então se torna uma polêmica. Mas em relação à palavra de Deus e os escritos de Espírito e Profecia, irmãos, é assim: eu aceito ou não aceito? Porque o nosso eu é nada, é nulo. Os nossos sentimentos, aquilo que eu acho, deve morrer. Porque o que fala a Bíblia em Jeremias, irmãos? Enganoso é o coração, corrupto e mau. Então nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, salva-me de mim mesmo. Não posso viver com aquilo que eu gosto, com o que eu acho, que eu quero.
Outra coisa, é algo assim, muitos não gostam de falar dessa mensagem, mas eu falei assim, Senhor, realmente não é fácil falar dessa mensagem. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, num tempo que é tudo muito relativo, em que várias igrejas evangélicas ainda essa semana se pronunciaram nos Estados Unidos a favor do homossexualismo, dizendo que a Bíblia já está sendo um livro muito ultrapassado. E o povo da Bíblia, que são os adventistas do sétimo dia, se não nesse tempo agora, se levantar em firmeza, em defesa daquilo que está escrito, dizendo, eu acredito conforme está escrito, vamos um dia, se calhar, se tornar como todas essas outras religiões que existem. Mas eu falei para o Senhor que eu sei que o que Ele fala, a pessoa quando vai pregar, ela só é um instrumento, ela só é um canal, ela também precisa da mensagem como os outros que estão sentados ouvindo. Por isso eu me coloco à disposição do Senhor nessa manhã, para que seja Ele a falar e para que Ele confirme mais uma vez no meu coração essa mensagem linda, perfeita, para confirmar no meu coração defeituoso que precisa muito de Jesus. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque mesmo sendo falha, o Senhor me chama a falar da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por ocupar um lugar santo, por ler palavras santas e não ser consumida. Louvado seja o Teu nome por isso, meu Pai. Seja comigo e com os meus irmãos nessa manhã. Ajude-nos a compreender aquilo que Tu queres para nós, Pai. Ajude-nos a estar com os nossos corações cheios de amor para receber a Tua palavra, meu Deus. Para vermos, Senhor, que o que está escrito é para o nosso próprio bem, não é o nosso mal. Eu Te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém, Pai. E aí você pode dizer assim, mas falar sobre modéstia cristã, sobre vestuário, sobre vaidade, no sábado de manhã, no culto, no sábado de manhã, isso não são assuntos de dizer. Irmão, mas se por acaso esse pensamento passar pela sua cabeça, você lê agora comigo, 2 Timóteo, vê o que a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 4. Todos procuram aí. Timóteo, capítulo 4, verso 2. Todos encontraram? Diz assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, não temos tempo, irmão, para se dizer determinados assuntos. Satanás está a 24 horas do dia, todos os dias, a dizer tudo aquilo que ele quer. E nós queremos, às vezes, falar que quais são os assuntos que devem ser ditos na igreja. A palavra de Deus, ela é aberta em todo e qualquer momento. Quando o Senhor me chamou, através de algumas indagações que eu comecei a me fazer em relação à cultura, em relação aos costumes e usos da Igreja Adventista no presente século, eu falei para ele que eu queria que ele me respondesse. Porque nós temos aquela tendência de perguntar ao pastor, realmente, um homem que estuda a palavra, nós temos a tendência de perguntar para um outro ser humano, mas eu falei que eu queria que o Senhor me respondesse. E nas minhas orações e buscas e lendo, o Senhor falou comigo. E eu fiquei tremendamente feliz, porque eu me senti liberta. Eu me senti assim, agora sim, Senhor, eu sei qual a melhor forma de Te agradar. Eu sei que muitos hoje não têm feito dessa forma, se calhar porque não leem, porque não sabem, mas agora o Senhor me disse, essa alegria tomou conta do meu coração. Então, eu falei para o Senhor que eu precisava de força dEle, comunhão com Ele, para começar a mudar certas coisas. Porque não tem como ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito.
Eu falei, eu preciso agora mudar. E falei, Senhor, anda comigo e caminha comigo. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Então, surgiu a oportunidade de pregar na minha cidade, em Goiânia. E haveria ali um congresso de mulheres, e eu pensei, então nós vamos, teria lá uma oportunidade de falar com essas mulheres. Então, eu falei para o Senhor que se fosse da vontade dEle, eu ainda estava no processo de conhecimento, mas se fosse da vontade dEle, eu me colocaria à disposição para falar dos assuntos que Ele tinha falado comigo. E quando eu preparei todo o material, estava a passagem comprada, faltava um mês para eu ir para o Brasil, e aí já esse congresso ia estar com 5 igrejas reunidas e mais outras 6 igrejas já tudo marcado, o inimigo quis tirar minha vida. O inimigo quis tirar minha vida. Eu nunca tive um acidente, dirijo já há mais de 15 anos, e uma amiga minha, bem no dia que eu terminei de preparar todo o material, uma amiga minha me liga e fala, me encontra aqui num lugar aqui nos Carvalhos para ir comigo em tal lugar. Eu, tudo bem, peguei meu carro, saí de casa a poucos metros. Vem um outro carro, se calhar a senhora estava no telemóvel, porque foi incrível aquilo. Ela bateu no meu carro, capotou 2 vezes, eu fiquei presa debaixo de um carro, o carro deu perca total. Bem no dia que eu terminei o assunto, para ser dito. Naquele dia, eu só pedi ao Senhor que Ele me livrasse, que eu não queria que a minha família ficasse triste, eu morrer tão distante deles, ali debaixo daquele carro. Mas logo veio o socorro e nem me levou para o médico, graças a Deus fiz todos os exames e o Senhor não permitiu que quebrasse um osso. E eu fiquei naquele dia pensando, Senhor, realmente o inimigo está irado. Porque as pessoas não querem mais saber daquilo que foi o princípio e daquilo que tu queres. Mas, Senhor, não me importa mais se elas querem saber ou não. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mensagem me libertou e essa mensagem liberta cada uma das mulheres que se entrega a Jesus. E mesmo depois desse acidente que me assustou muito, que eu tive a certeza que foi o inimigo querendo tirar minha vida para que eu não falasse, eu fiquei muito feliz e pensei, eu vou falar. Todas as vezes que me derem a oportunidade, eu vou falar. Irmãos, vamos agora ao PowerPoint. Eu quero que vocês... é virado para a cabine. Isso. Acompanhem cada palavra. Os filhos de Israel, depois de terem sido tirados do Egito, foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de sua veste. Isso está escrito em Números 15:38. Para distingui-los das nações em volta e significar que era o povo peculiar de Deus. Não se requer hoje do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo. Deus hoje não pede para a gente marcar as nossas vestes. Mas no Novo Testamento, muitas vezes nos é indicado o Israel antigo como exemplo. Volta para frente aqui. Se Deus deu direções assim definidas ao povo da antiguidade acerca do seu vestuário, não tomará ele conhecimento do vestuário do seu povo na atualidade? Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveria ele ser exemplo na questão do vestuário e, por seu estilo simples, reprovar o orgulho, a vaidade, a extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isso requer do seu povo. Irmão White disse no livro Mensagens Escolhidas, página 474. No século XVIII, entre 1850 e 1860, começou ali o movimento feminista. E o movimento feminista foi para a rua, as mulheres queriam não só se libertar das leis que existiam, que diferenciavam elas dos homens, mas também das suas vestes. E aquilo começou a fazer um alvoroço também na igreja na atualidade, na altura. A sociedade mudando e a igreja, as mulheres começaram a pensar, e agora? Como é que é? A irmã White vai e diz assim para elas: os que se sentem convocados a unir ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma de vestuário, podiam romper toda ligação com a mensagem do terceiro anjo.
O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com o outro. As Escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos dos homens e das mulheres. Então, Deus se preocupou em orientar as mulheres, porque começaram ali uma reforma no vestuário. A assim chamada reforma do vestuário porta um espírito de leviandade e ousadia que se ajusta perfeitamente ao vestuário adotado. Modéstia e recato parecem desviar-se daqueles que adotam esse estilo de vestir. Foi-me mostrado que Deus requer que tenhamos uma conduta coerente e sensata. Ela começou a orientar as nossas irmãs em relação à sociedade, às mudanças. Por quê? As mulheres, isso você pode estudar na internet, as mulheres que começaram nos Estados Unidos com o feminismo eram espíritas. Por isso que ela fala que um espírito não combinava em harmonia com o outro espírito das mulheres que tem um compromisso com o terceiro anjo. Tem aqui uma amostra das fotografias, né, daquela época. As mulheres começaram a vestir dessa forma na cultura, na sociedade, não na igreja. Nós olhando assim, irmãos, pensa, perfeitamente modesto, não é verdade? Perfeitamente modesto, não há problema nenhum. Mas naquela altura, Deus começou a falar com o irmão White em relação a essa mudança. Vamos continuar. Vi que a ordem de Deus me foi invertida e suas orientações especiais menosprezadas por aqueles que adotam o traje americano, que é aquela figura anterior que nós achamos muito modesta. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso. Agora você pode abrir a sua Bíblia e ler, meus irmãos. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá um homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Mas você me fala assim, Menina, mas isso foi no Velho Testamento. Irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Nós seguimos o que está escrito de Gênesis a Apocalipse. E infelizmente, irmãos, infelizmente, os nossos líderes, muitos dos nossos estudiosos, não gostam de falar, pegam esse verso que eu já vi e falam que esse verso não tem nada a ver com a postura hoje da mulher. Mas a irmã White foi orientada para que olhasse para esse verso em relação às mudanças que estavam acontecendo. E você que é homem, pensa, mas essa mensagem é para as mulheres, mas você é pai, você é marido, você é irmão, você é filho. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de oração para vestir e para viver conforme nosso Deus quer e merece. O vestuário da Reforma Adventista. Eu sempre pensava, será que a irmã White não teve nenhuma visão em relação a isso? A cultura hoje, olha, países usam, outros países não usam, e eu falei para o Senhor, eu quero saber o que é certo. Eu não quero fazer como Caim. Irmãos, Caim era adventista 7º dia, sabia o que era para agradar a Deus. Mas ele gostava, sabe de quê? Plantar. Ele gostava de cultivar. Ele achava lindas as hortaliças, as verduras. E ele pensava, que lindo que eu tenho, é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, é isso que eu vou oferecer ao Senhor. Deus aceitou, irmãos? Deus não aceitou. E hoje nós andamos na igreja com eu acho isso, eu acho aquilo, eu visto o que eu quiser, o irmão filano é isso, é aquilo outro, e está falando de mim. Essas respostas que a gente dá em relação à nossa maneira de se vestir. Em vez de orar e falar, Senhor, me responde, porque eu quero fazer como Abel. Oferecer, viver para agradar ao Senhor, oferecendo o sacrifício que Ele quer. Não o que eu acho, e o que eu quero, o que me convém, o que é melhor para mim. Minhas visões, eu questionei a Deus e fui lá e a encontrei. Falei, será que a irmã White não teve nenhuma visão em relação a isso? Ela teve uma visão. As minhas visões pretendiam corrigir a moda atual, do que estava acontecendo na cultura. Os vestidos longos demais, que se arrastam pelo chão, bem como os vestidos curtos demais, que chegam à altura dos joelhos, e que são usados por certos grupos. Foi-me mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Me passaram diante de mim 3 grupos de mulheres, com seus vestidos de maneiras que seguem no tocante ao comprimento. Vamos lá. O primeiro grupo que ela viu, o comprimento era segundo a moda, sobrecarregando os membros
impedindo o passo, varrendo a rua, juntando sujeira, do qual declarei plenamente os maus resultados. Essa classe, serva da moda, parecia fraca e doentia. E isso é uma foto do que foi reprovado quando ela viu na visão dela. A segunda visão, é a segunda classe que passou diante de mim, era de muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres de cargas, que a tirana moda impusera à primeira classe. Fora, porém, de um extremo de curteza que desgostara e suscitara preconceitos a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse é o estilo e a influência do costume americano, ensinado e usado por muitos em nosso lar, Dashville, New York. Esse não chega aos joelhos. Não preciso dizer que esse estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto. Esse era o estilo que ela achou que era demasiado curto. Uma terceira classe passou diante de mim com semblantes animados e passo desembaraçado e lépido. Seu vestuário era de comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio e de acordo com todas as situações, como subir e descer degraus. Então, aqui tem uma foto da irmã White com o vestuário da reforma, do qual as nossas irmãs foram orientadas a começarem a usar. Uma roupa que elas poderiam fazer qualquer serviço doméstico em casa, né, e também estarem numa ocasião mais formal. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará a nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou a censura. E se devem apegar ao que é certo, devido aos seus próprios méritos. Mas nós vimos, né, irmãos, pelas figuras e pela visão que não ficou por aí. O que uma geração tolera, eu ouvi isso e achei formidável, foi o que aconteceu conosco. O que uma geração tolera, a outra aceita. O que uma geração tolera, a outra aceita. Há 20 anos atrás, era uma forma, era nos ensinado uma forma. Hoje já nem se ensina. A pessoa aceita Jesus, entra para o nosso meio, começa a olhar como a irmã do lado veste, começa a vestir também. Depois alguém olha, vai falar para ela, está escrito que deve ser assim, ah, mas a irmã usa. Ah, mas a irmã é a esposa do pastor, a esposa do irmão ancião usa. Está assim. E viramos todos no achismo e deixamos de ser o povo da palavra. Agora tem umas rápidas figuras do que aconteceu com o vestuário de 1870 até hoje. Em 1870, em 1880, 1890, 1900, 1910. Pode ir reparando nas figuras as mudanças que foi acontecendo gradativamente. Porque o inimigo ele não age de forma abrupta. Ele vai devagar, comigo e com você. 1950, 1960, primeiro começou a aceitar na sociedade, depois foi aceitando na igreja. Aceitava na sociedade, aceitando na igreja. 1970, 1980, 1990. Há distinção entre as roupas? É uma pergunta, irmãos. Há distinção entre as roupas, irmãos? Não há. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5, irmãos. A palavra de Deus diz ou não diz aquilo que nós devemos vestir? Diz. Louvado seja o nosso Deus que não nos deixa enganados, à mercê e escravos do pecado e do que Satanás tem feito dentro do nosso povo e na sociedade, trazendo moléstias, doenças, com esses vestuários que a moda tem colocado, imposto, para que nós vestíssemos. Deus vem nos liberta, dizendo para a gente ser feliz e dizer não para aquilo que o mundo usa. Mais uma figura que mostra. Você fala assim, Daniela, já ouvi. Olha, mas a calça é feminina.
Existe a calça feminina, aliás, unissex, que é bem pior. Uma palavra inventada mesmo por Satanás, unissex. Porque Deus falou, é homem, mulher. Ele vem e fala, não. Existe roupas unissex. Começou as mulheres a usarem roupas. Falou, Daniela, mas se calça não é um vestuário de mulher, por que lá na parte roupas de mulher tem calça? E aí, nós aceitamos muito bem. Não há problema nenhum, é mais fácil para andar, é mais fácil para nós trabalharmos. Mas quem disse que ser cristão é fácil? Quem disse que o caminho para ir para o céu é largo? É estreito, meus irmãos. É estreito. E as nossas avós iam plantar na terra trabalhos muito mais pesados, porque elas não tinham nem máquinas de lavar, sempre de saia. Sempre ali, firme. Por quê? Porque eram mulheres. Porque existe, porque a Igreja Católica ensinou o que é certo no passado. O princípio de vestuário, de vestimenta. Mas o inimigo não fica feliz. Ele não importa hoje nós sermos evangélicos, religiosos, e mais à frente você vai ver uma descrição dele terrível. Horrível mesmo. Ele não importa hoje nós sermos cristãos, adventistas, sétimo dia. Você pode ser. Mas ele sabe que de cor e salteado que está escrito aqui e eu não estou fazendo. Estou oferecendo o sacrifício de Caim. Haverá uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é abominação. Ela já visualizou o futuro. Ela visualizou ali, Deus me revelou para ela o que seria. Há uma crescente tendência, quer dizer, no futuro vai ficar pior do que estava acontecendo na igreja naquela altura, que é onde nós chegamos hoje. Para aqueles que querem ser fiéis, que sofrerão perseguições, que vão ser chamados de fanáticos, isso não é fanatismo, meus irmãos. Sabe o que é isso? É obediência. É querer dar o melhor para Jesus. É viver Jesus 24 horas. É não ser adventista sétimo dia só no sábado. É reprovar o mundo e a moda todos os dias lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade. Vestindo e se portando como alguém que é do céu, como alguém que não é daqui. O povo adotou muito dos costumes de seus vizinhos gentílicos, povo de Israel. E assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Já naquela altura o povo começava a olhar para o que os outros povos usavam e queriam já vestir. Sacrificava o quê? O caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam sua reverência para com Deus. E deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Não achava que era honroso ser diferente, irmãos. Queriam ser igual. Atraídos pela pompa e ostentação dos reis gentílicos, cansaram-se da sua própria simplicidade. O que nós fazemos hoje? Achamos simples demais, criticamos um irmão ou alguém que quer se vestir de forma mais modesta. Mas hoje o Senhor nos chama. Deus tem levantado um povo, amém? Irmãos, amém? Deus tem levantado um povo para começar a viver os princípios deixados e esquecidos, não só no vestuário, mas na alimentação, em tudo aquilo que a palavra diz em Gênesis e Apocalipse. No começo, o tal do unissex era só as mulheres a vestirem mais roupas dos homens. Repara quando forem em uma loja na seção dos homens. Dá para perfeitamente as mulheres vestirem as camisolas que lá estão. Calças coloridas. E aí fica todo mundo espantado com o aumento do homossexualismo. Ué, mas a moda hoje é os homens usar as calças justas? Usar calças coloridas? Roupas apertadinhas? Está tudo trocado, meus irmãos. Está tudo trocado. O mundo jaz no maligno. Nós devemos tomar uma posição de quem nós realmente somos e da missão que nós temos. Mas vamos mais à frente, que isso aqui que é mesmo chocante, triste e horrível. Esse texto foi tirado da Bíblia de Satanás. Satanás tem uma igreja, né? Toda a gente sabe.
na religião satânica. E eles têm também uma Bíblia, um livro. E um amigo, que é um estudante de profecias, precisou ir à Bíblia de Satanás fazer lá uma pesquisa. E encontrou esse texto. E partilhou comigo. E eu falei para ele, olha, eu jamais ia lá ver qualquer coisa. Jamais. E falo para os irmãos, não faças isso. Vá ao Espírito de Profecia ler. Não vai lá procurar nada do inimigo. Temos que ler a palavra. Mas já que ele tinha visto e me partilhou esse verso, eu trouxe para mostrar, ver o que é a cabeça, né, do inimigo e suas mentiras. É o demônio que induz as mulheres a mostrarem as suas pernas para excitar os homens. Os mesmos tipos de pernas, agora socialmente aceitáveis de serem admiradas, que são mostradas pelas jovens religiosas. O objetivo dele é eu e você. O objetivo somos nós, não é o povo lá fora, não. Quando elas caminham de lá para cá com as suas roupas curtas, que passa o encantador na direção direita ou esquerda, é possível que nós logo vejamos o topless de religiosas, sensualmente rebolando seus corpos. Muitas religiosas são moças muito lindas, com pernas bonitas. Bíblia de Satanás. Oh, irmãos, misericórdia. Misericórdia, minhas irmãs. Nós temos urgentemente que escolher a quem servir. Nós não temos, irmãos, a dimensão do conflito espiritual que está ao nosso redor, do qual nós estamos parecendo marionetes, seguindo a multidão, vestindo igual todo mundo, fazendo a vontade de Satanás, achando que está fazendo a vontade de Deus. Peça ao Senhor, irmãos, força, ajuda, que Ele ajudará. Ele vê o esforço do nosso coração, de começar a mudar, de quando vestir uma roupa, vir para a igreja, olhar no espelho e falar, Senhor, agrada, sentar antes de vir para a igreja, senta na cama, olha se a saia sobe, porque às vezes você está andando, mostra só o joelho, você senta, ela mostra só as coxas, minhas irmãs. E aí a gente vem para a igreja, o nosso irmão ao lado, casado, pai de família, vai ficar admirando as pernas das nossas jovens lindas. Porque a mulher dele já está há muito tempo e tudo. Nós não podemos levar o nosso irmão a pecar, não. Quando Jesus fala assim que aquele que olha e teve um sentimento já adulterou em seu coração, aquela que levou ele a adulterar também vai prestar conta com Deus. Ninguém adultera sozinho. Os homens têm uma forma fisiológica de ser diferente de nós mulheres. Isso é fato. E nós não podemos viver a vida fazendo aquilo que nos apetece, achando que aquilo que nós vestimos e somos não vai ter influência ao nosso redor. Vamos ter respeito para com Deus em sua casa. Vamos falar para o Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou mesmo mal, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa santa. Para onde eu vou é santo. Para onde eu vou não vai ter nada dessas coisas. E o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Começa a nos dar a alegria e a liberdade de viver aquilo que está escrito, que só experimenta aquele que se dispõe ao Espírito Santo para experimentar. Joias e adornos. Quando nós entramos para a igreja, eu entrei há mais de 20 anos atrás, era pequena, eu me lembro como as pessoas ensinavam dentro da palavra aquilo que nós devíamos usar e não usar. Foi se perdendo. Ninguém mais ensina nada. E aí outra coisa que eu falei, mas está escrito na Bíblia, Senhor? Ou hoje não tem problema nenhum? Antes podia e agora já não tem problema nenhum? Ou então agora há países que não há problema nenhum, há países que há. E o Senhor responde. Êxodo 33, no verso 3 diz assim, aquela terra é fonte de leite e mel, mas eu não viajarei no meio do povo de Israel, Deus falando, pois é gente rebelde e teimosa, assim não serei levada a destruir este povo durante a viagem. Porque Deus é santo, Ele quer andar com o seu povo. E Ele falou para Moisés, Moisés, eu não vou caminhar mais com vocês, porque esse povo está muito rebelde e teimoso. No verso 4, quando os israelitas ouviram duras palavras, o que eles fizeram?
choraram e deixaram de usar as joias e outros luxos. Estava mal. Quando Deus falou que não ia mais caminhar com eles, eles falaram assim, então nós vamos deixar, Senhor. Quer dizer, não era do povo de Israel. Tudo quanto é vaidade, irmãos, joias, maquiagem, veio do povo do Egito. E já naquela altura o povo de Deus estava querendo fazer, usar, vestir, tudo igual aos outros. Pois o Senhor tinha mandado Moisés falar ao povo, vocês é um povo desobediente e teimoso. Se eu for junto com vocês, um pouco que seja, eu destruirei. Agora, depois ele dá a ordem. O povo já reconheceu e tirou. Mas agora ele dá a ordem. Agora, tirem as joias e enfeites que estão usando, até eu decidir o que eu faço com vocês. Daí por diante, o povo deixou de usar joias e enfeites desde Horebe. Está aí na sua Bíblia, irmãos. Êxodo 33. Deus é santo. E o povo que quer um dia andar na presença dele, tem que ser o quê? Santo. Sede santos aqui como vosso Pai é santo. Mas já viu o que o inimigo fez? Coloca piadinhas no nosso meio. Mas aquela lá é santa agora, é? Quer ser santa agora, é? Não, irmãos. Nós estamos lutando para ser santos. E o nosso desejo deve ser esse mesmo, ser santo. Outros versos que fala lá em 1 Pedro. Você pode à vontade, a gente vai correr um pouco com o tempo. Todas as vezes na Bíblia que fala a respeito de ornamentação, era Deus dando ao povo de Israel um exemplo. Olha, povo, a ornamentação que eu quero de vocês, meu povo, é um coração humilde. Tá interior, não está no exterior, porque os outros povos que adoravam os povos pagãos, era exterior, eles usavam tudo exteriormente. Mas Deus preparou o povo de Israel e preparou hoje, eu e você e o povo adventista do sétimo dia, para mostrar os nossos atributos, as nossas joias, interiormente. A abnegação no vestir faz parte do nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade, abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Esse é o princípio da Igreja Adventista do sétimo dia, meu irmão. Não é a igreja hoje, não há problema nenhum. Não é o pastor disse que não há problema nenhum. Não. Nós temos princípios sólidos. Infelizmente, muitos estão andando para longe desses princípios, mas nós devemos voltar. Deus essa manhã nos chama para voltar ao primeiro amor. Deus essa manhã nos chama para fazer paz com Ele. A tirar da nossa vida tudo aquilo que não tem como ter a presença santa dEle. Isso aqui, sabe quando nós batizamos, nós recebemos um certificado. Todos nós temos em casa um certificado de batismo. E infelizmente, com o passar do tempo, ele tem mudado muito. Ele tem mudado muito. Então, um amigo nosso enviou isso, o certificado de há 20 anos atrás. E está ali marcado, onde a pessoa, na altura, a pessoa assinava. Estava de acordo com todos aqueles requisitos. E hoje não está mais escrito. Hoje quem batiza vai ler algumas palavras, mas estava escrito isso ainda com passagens bíblicas assim. Que seguirei, eu comprometendo, né? Que seguirei a regra da Bíblia sobre modéstia e simplicidade no vestuário, conforme está em 1 Timóteo e em 1 Pedro. Abstendo-me de usar brincos, cordões, braceletes, anéis e outros artefatos de joelharia, empregados simplesmente como ornamentos. Como ornamentos. E infelizmente, irmãos, às vezes a gente pensa assim, mas é de plástico. É de plástico, é um paninho. Mas para quê? Mas para quê? Se não tem serventia, não há necessidade. E infelizmente, como uma geração tolera, a outra aceita, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser a próxima geração se Jesus não voltar? Porque as mães já não ensinam mais para as crianças já crescem habituadas a usar os enfeitinhos que os coleguinhas na escola usam, já começam a vestir desde pequena de forma incoerente e assim vai indo. A maquiagem. Quando eu entrei para a igreja, eu lembro claramente das imagens das jovens, que eu era criança, eu tinha 9 anos, 7 anos, 8, 9, e eu achava elas muito bonitas.
E eu pensava, elas não usam nada, maquiagem, batom, porque a minha mãe usava antes de conhecer Jesus. E a minha mãe deixou imediatamente. E que Deus seja louvado, porque apesar de todos os anos na igreja, ela continua sem usar. Mas como eu cresci na igreja, eu comecei a ver a evolução, entre aspas, porque isso é um regresso na nossa vida espiritual. E já usavam. Começaram com os brilhos labiais, devagar, só um pó, e depois agora, hoje em dia, já está tudo colorido. E aí, a Bíblia? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ou não há problema nenhum? Antigamente, nossas jovens não usavam e agora já podemos usar, comprar lá os nossos rímels e aquelas coisas todas que tem lá no nosso banheiro e tudo, e ninguém fala nada, e eu acho que eu estou agradando a Deus e a todo mundo, e que se o povo da igreja falar, problema é deles, e como é que é? Infelizmente, a minha mãe só olhava para mim, para as minhas irmãs, e falava assim, a gente começa assim, devagar, clarinho, pintando clarinho, passando só uma base. E eu, será? Não, mãe, eu vou ficar firme, só no claro. Nosso coração é mau, nós não conhecemos a nós mesmos. E eu comprei, irmãos, e eu estava usando. Coloridos e tudo, começou tudo muito claro. Até eu ter um arsenal de maquiagem nas minhas coisas. Mas quando o Senhor Jesus tocou no meu coração, chorando no meu quarto, que eu disse para Ele que eu queria fazer o que Ele queria. Eu estava cansada de pedir. Eu pedia. Minha vida tinha sido assim, ser adventista, porque Deus era bom e fazia tudo que eu queria. Eu queria formar em administração de empresas e trabalhar num banco. E foi isso que aconteceu, porque eu pedi. E chorava pedindo a Deus para me dar o meu curso, pedindo a Deus para trabalhar no banco. E Deus foi me dando, Deus foi me dando. Fui uma pessoa muito, muito abençoada por Deus, que Ele sempre ouviu a minha voz. Só que tudo aquilo que eu pedi, Ele me deu. E Ele um dia me mostrou que nada daquilo me fez feliz. Que nada daquilo tinha satisfeito. E que eu me encontrava, só eu e Ele, numa situação difícil, numa situação em que agora eu falei, Senhor, eu não vou pedir mais. Agora eu quero viver aquilo que Tu queres. O que, Senhor, o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero viver agora um dia de cada vez, sem planejar, sem saber, sem Te falar, porque às vezes nós, sem querer, falamos para o Senhor o que é melhor para nós. Nós não sabemos, irmãos. Então, quando eu comecei a falar, Senhor, agora eu quero Te agradar, e vivendo aquilo que o Senhor quer para mim, é que eu vou saber o que é melhor. Eu vou parar de pensar no que é melhor para mim. Porque eu pensava assim, não, eu tenho que casar com uma pessoa assim, que tem que ser assim, para ser feliz assim, eu tenho que agir assim, eu tenho que trabalhar assim, eu tenho que fazer curso assim. Eu nunca era assim, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a profissão? Onde o Senhor quer que eu vá hoje? Não era nada assim dirigido. E eu falei para o Senhor que eu cansei daquela vida, e o Senhor me transformou, e eu tive um encontro com o Senhor. E imediatamente, eu não sei qual é o seu encontro com Deus, eu não sei como o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, porque cada um tem sua forma de ser. Mas quando o Senhor Jesus me mostrou todas essas coisas na sua palavra, eu fiquei tão feliz, eu fui lá e joguei tudo no lixo. Eu fiquei muito feliz, Senhor, gastei dinheiro que a gente tem que dar conta a Deus sobre tudo aquilo que a gente gasta, com porcarias, com coisas que o mundo é que fala, que eu vou ficar bonita se eu colocar isso. Bonita, irmãos. Sabe o que é bonita? Ter uma boa alimentação, tomar muita água, sentir Jesus no nosso coração, aformosear o rosto, ser alegre, é que a Bíblia diz, que nos deixa bonita. Mas o mundo aí fora, a moda fala, não, bonita, o que tem? Você tem que passar alguma coisa, fica aí pálida. Quem come verduras, quem come bem, quem faz exercício físico, não é pálido, meus irmãos. Pegar um solzinho aparece de vez em quando, a gente corre para ele. É isso que o Senhor quer. E está lá em Ezequiel 23, uma metáfora quando Deus fala com Ezequiel a respeito das nações pagãs. E sempre quando uma nação, para Deus utilizar uma forma de linguagem a respeito de uma nação, Ele fala de uma mulher. Então Ele fala que o que aconteceu?
o povo de Israel se prostituía com essas nações. E aí eles falam assim, e aí Deus falando para Ezequiel, e aí essas nações, vou falar em forma de mulheres, né, como está escrito lá no verso, vamos ali no verso 38, no final aqui que eu marquei, elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Pintaram os olhos. Isso é ou não maquiagem, meus irmãos? A próxima vez que falaram para você que não está escrito na Bíblia sobre maquiagem, você pode ficar à vontade e dizer sim, está escrito na Bíblia. E é referência a nações pagãs, a mulheres pagãs. Nunca uma mulher de Deus, uma mulher do povo de Israel, vai ter sido instruída para fazer esse tipo de ornamentação. Então você pode ler em casa, pode apontar na sua Bíblia, pode ler em casa mais tranquilo. 2 Reis 9, vamos falar da famosa Jezabel, né? Você veio como amigo? Jeú respondeu. Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e adoração de ídolos que Jezabel, sua mãe, começou? Estás a ver, irmãos? Uma mulher da nação pagã, não foi uma mulher da nação de Israel. Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ficou sabendo disso. O que ela fez? Pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Deus associa o uso da maquiagem somente em mulheres cujo proceder não era agradável. 2 motivos que levaram tais mulheres a fazer o uso de pinturas foi realçar a beleza como o intuito de conseguir algo, está lá em 2 Reis 9, 30, 31, e para agradar os olhares masculinos e sentirem-se belas. Esse é o objetivo, meus irmãos. Mas você pode falar assim, mas eu não quero que ninguém me ache bonita, eu uso porque eu gosto de me sentir bem. Irmãos, nós devemos morrer para o eu. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E com o tempo, com comunhão com Jesus, aquilo vai se tornar tão agradável quanto o fazer aquilo que nós queremos. Amém? Unhas pintadas. Levíticos 19, 28. Diz assim: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis o quê? Marca. Em algumas Bíblias diz tatuagem. Como eu disse, todas as mulheres na sociedade começaram a usar muito antigamente, mesmo. Se fizer uma pesquisa a respeito da história, é importantíssimo estudarmos a palavra conforme a história, conforme os escritos da irmã White. As mulheres prostitutas, mulheres da vida, assim, é que usavam tais coisas. Aí a sociedade já aceitou e, infelizmente, dentro das nossas igrejas também está sendo aceite. Irmãs, Deus nos fez lindas. Deus nos fez assim. E Deus quer que sejamos assim. Simples. Simples. Eu fui convertida em relações. O Senhor Jesus me libertou. Eu não conseguia passar uma semana sem ir no salão fazer minha unha. E uma vez, eu sendo uma cristã, Bíblia, direto, cantando na igreja, todo sábado programação, na minha vida. E uma mulher do mundo, num salão de beleza, virou para mim e falou assim, olha, você tem que dar um descanso para sua unha, está ficando amarela, está secando, e isso te dá uma doença. Misericórdia, né, irmãos? Nós devemos ensinar as mulheres lá fora para não usar esses tipos de coisa, que esses químicos dão cabo da nossa saúde. Mas, no entanto, nós gostamos também de usar. Mas o Senhor Jesus hoje fala assim para mim e para você. Anda comigo. Anda comigo. Veja a forma com que eu vivi. Ele falava assim para os discípulos, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não era fazer a vontade dele, meus irmãos. Eu sei que é difícil. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Mas, irmãs, eu quero ir para o céu. Eu não quero viver aqui. E a cada dia que passa, o Senhor Jesus tem me dado mais, assim, aversão às coisas desse mundo.
Quando nós vemos que nós devemos viver o céu aqui, é isso. Mas se nós não tirarmos aquilo que nos impede de sentir esse gozo, essa alegria, a gente vai viver essa vida mais ou menos de cristão. Infelizmente. Salto alto. Pensa numa pessoa também que não andava a não ser de salto alto. E eu ainda falava das mulheres. Falava bem assim, olha, mulher que não usa salto alto não é elegante. E aí, a palavra de Deus lá dizendo, a gente olha, né, e pensa assim, que não, tem que glorificar meu corpo só com alimentação. Não, é o meu corpo, é tudo aquilo que eu machuco o meu corpo, eu não estou glorificando a Deus. E o que está escrito? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Como é que nós podemos fazer aquilo que nós queremos, irmãos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, quais pertencem a Deus. Os médicos dizem isso. Tem uma reportagem, se for no YouTube, você encontra no Brasil, de crianças que já estão usando salto alto, porque elas gostam de ver as mães, então a indústria já está fazendo salto altos para criança. E nós teremos o quê? Uma geração febril, uma geração doente, dor no coluna. Deus quer que nós sejamos saudáveis. Já viu quando a gente está com uma dor de cabeça, ou fica constipado? É tão mal, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar, só quer deitar. É tão mal, irmãos, está doente. E Deus, quando Ele dá as orientações para nós não fazermos, não usarmos aquilo que o mundo fala para nós usar porque é bonito, é para o nosso bem, para a gente ter saúde, para a gente sentir que está bem, entendeu? Para a gente pregar para as pessoas. E o que acontecia? Eu tinha uma dor na perna terrível. E como eu era bancária, eu usava salto alto e andava de salto alto 24 horas para casa, para a igreja, não é? Não era só no sábado. E eu sentia umas dores nas pernas terríveis mesmo. Mas eu pensava que era por causa do período, enfim. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente é pecador mesmo. O pecado está em nós. A gente inventa 1001 desculpa, menos pensar naquilo que nós gostamos. Então, ia ao médico, fazia exames e tudo, e nada. Eu não achava que era o salto, por quê? Porque eu andava muito bem de salto. Salto para mim era a mesma coisa de andar descalço, não é? Então, eu nunca achava que era o salto. O que aconteceu? Eu me casei com um português e vim morar em Portugal. E trouxe lá os meus sacos de sapatos, aliás, só trouxe sapato e roupa, não é? Para cá. E tá lá os meus saltos. Só que, chegando aqui, eu não fui trabalhar. Então, eu ficava em casa, né? Me tornei uma housewife, né? Que é dona de casa em inglês. Eu achei bonito esse nome e falei, pronto, agora eu sou uma dona de casa. Não trabalhava fora, então não usava mais os meus lindos saltos e sapatos de todas as cores. Irmãos, nunca mais eu tive a dor de perna. As minhas pernas nunca mais doeram. E Deus começou a falar no meu coração, eu comecei a ler, a pensar e ver o que os médicos falavam que acontecia em relação ao salto. E ele foi e falou, então, Daniela, as dores que você sentia nas pernas, era porque você fazia o quê? O uso constante de algo que dava cabo da minha saúde. Às vezes eu estava na igreja no sábado de manhã e aquilo me incomodando. Sabe o que eu fazia? Analgésico. Me acabando. No Brasil tem um analgésico chamado Dorflex, andava na minha bolsa. Hoje, eu não sei mais o que é isso, analgésico. Louvado seja Deus. Irmãos, então as coisas estão entrando, nós estamos usando e vivendo, achando que é normal e está nos fazendo mal. Aí você fala, não, mas eu não sinto dor nas pernas, Daniela. Irmã, mas com o seu organismo pode ser diferente. Pode ser quando você tiver uma idade mais avançada. E ao invés de você estar um idoso ainda que trabalha, uma idosa que ainda faz lá um trabalho para o Senhor e tudo, você está sempre com dor na coluna. Está sempre com dores, não sabe o que é. O Senhor, eu falei, Senhor, mas trabalho no meu coração é tão difícil, eu não gosto de sapato baixo. E Deus é maravilhoso, irmãos. Eu tinha tantos que acho que ainda tem um por lá. Mas Deus tem maravilhoso, começou a dar sentido, a gosto para as coisas mais simples, para andar mais no sapato baixo, para achar que está bem assim mesmo. Coisa que não achava mais. Jesus nos convida a andar com Ele, para mostrar para você e para mim que viver de forma simples nos traz alegria. Essa alegria que nós precisamos.
Vivamos e trabalhemos com simplicidade. Trajemo-nos de um modo tão modesto e decoroso, limpo, afiadinho, combinando, que sejamos recebidos aonde formos. Joias e vestuário dispendioso não nos darão influência, mas um ornamento de um espírito manso e tranquilo. O resultado de dedicação ao serviço de Cristo nos dará poder com Deus. Essa igreja precisa de poder. Nós precisamos deixar de viver essa rotina de vida espiritual. Todo sábado, chega aqui, escola sabatina, culto, vamos embora, voltamos à nossa vida, aos nossos gostos, nossas vidas, depois volta. Não! Nós temos que mudar, nós temos que brilhar para Jesus, para que Ele volte, irmãos. Você quer viver aqui mais tempo? Eu não quero. Ontem ainda mesmo, eu fui visitar uma amiga que está lá nos cuidados especiais. Uma amiga que eu amo muito, alegre. Sempre a via sorrindo, chega lá e vê a pessoa toda entubada. Eu saí de lá clamando ao Senhor pela vida dela. Isso é a vida desse mundo. E nós, como Adventistas do Sétimo Dia, gostamos. Irmãos, gostamos. Porque se a gente não gostasse, a gente ficava com raiva de tudo aquilo que o mundo manda você vestir e você usar. Comecemos a brilhar e falar não para o Satanás e para tudo aquilo que a moda nos impõe. O resultado da dedicação e serviço de Cristo nos dará poder com Deus. Bondade e solicitude para com os que acham ao nosso redor são qualidades preciosas à vista do céu. Se não tendes dado atenção à aquisição dessas virtudes, fazei-o agora, pois não tendes tempo a perder. Provérbios 31. Essa é a mulher que tanto agrada a Deus como ao homem e à sociedade. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubins. Olha, minha irmã, às vezes você pensa, mas para o meu marido, né, não olhar para as outras, eu tenho que me estar bonita, eu tenho que pôr maquiagem, eu tenho que inventar um salto, eu tenho que pôr uma calça, eu tenho que não sei o quê. Não. Se você tem um espírito manso e humilde, alegre, não é uma pessoa que reclama, é uma pessoa bondosa, uma pessoa solícita, seu marido vai ver uma beleza em você muito mais do que se você se pintar. Suas grandes virtudes são energia e honra. Ela não se preocupa com a velhice. Mulher que tem um Senhor não se preocupa com ter que comprar cremes caros, químicos para o nosso corpo que só faz mal. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Não se esqueçam disso. A verdadeira beleza e a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. A mulher que fizer isso deve ser elogiada diante de todos, deve receber cumprimentos e homenagem de toda a sociedade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus tenha tocado nos nossos corações nessa manhã. Que os homens que aqui estão orem pelas mulheres da igreja. Deem força para a sua mulher em relação àquilo que precisa ser mudado em casa. Deem amor, deem atenção. Não critique. Não sejam críticos, irmãos. Porque muitas vezes os homens têm falhado nessa questão de criticar e não ajudar. E o Senhor requer dos homens também muita modéstia em relação à forma como administra também o seu ganho, o seu dinheiro, com aquilo que vai no seu coração. Que o Senhor nos ajude a fazer um exame de consciência, a olhar para dentro de nós e ver aquilo que não agrada. E que todos os sábados chegamos na igreja oferecendo a Ele a oferta de Abel, aquilo que Ele realmente quer, aquilo que Ele realmente pediu de mim e de você. Amém.